Sem palavras. Porque aí é um palavras. lance atrás do outro. Exatamente. Esse é o lance da noite. É Aí isso. vem outro e consegue fazer mais bonito ainda, Mari. É isso. O Felipe Luiz falou sobre aproveitar, né? Sobre desfrutar que os jogadores estavam assim dentro de campo. De fato, estavam desfilando. Olha isso. Jesus Cristo. Não tem o que falar. Sério. É impressionante. Porque assim, o primeiro gol do Pedro ali, a troca de passes, ela já é linda, né? E depois, isso aí, realmente. Sério. É fantástico, né? A primeira, claro, o drible, o elástico, e depois a maneira como ele tem tranquilidade ainda para finalizar. E não parou em momento nenhum, Mário. Não parou em momento nenhum. E é importante da gente pontuar logo depois de garantir uma classificação em Libertadores. Então veio numa máquina. Poderia ali descansar, não. Foco no Campeonato Brasileiro, fez o dever de casa muito bem feito. Bom, depois ainda tem essa penalidade, né? O Pedro até poderia fazer, então, o quarto, mas é o Bruno Henrique quem bate, marca, e a gente ouve, claro, os personagens, os protagonistas da goleada aqui no Sport Center. Um jogo fantástico, um jogo completíssimo em todos os sentidos, onde os jogadores estavam desfrutando dentro do campo. Foi uma vitória onde começou o jogo e fomos muito efetivos. O que eu mais gostei foi que não em nenhum momento pararam de tentar controle, tentar tirar a bola do adversário, tentar fazer gols. Pelo que me falaram ali, a maior vitória, né, da história do pontos corridos. Então, me deixa como motivo de muito orgulho. O que se vive no dia a dia é especial. E temos que continuar com essa mesma humildade, com os pés no chão, para a gente poder chegar onde a gente quer. Eu não sei qual que é a partida perfeita, mas a gente fica feliz de ter feito bastante gol, nos dá confiança. E agora é manter o pé no chão, humildade e continuar o nosso trabalho. Elevamos o nível de concentração no máximo desde o início do jogo. Pude ver 2 gols rápidos ali da equipe e continuando querendo mais. E acho que tem que ser esse pensamento, né? Nossa equipe tem uma qualidade muito grande, tem que impor nosso jogo no Maracanã e não deixar recuar, não voltar para trás e permanecer sempre com foco de querer mais, né? E hoje a melhor maneira de demonstrar humildade foi assim, né? Pressionando, querendo mais, querendo fazer mais gols. É uma noite horrível, vergonhosa. Perdemos feio, temos que ter vergonha na cara. E fica o meu pedido de desculpa em nome do grupo todo. Depois o Carille foi demitido, né? O tamanho da goleada, vejam só como a marca é histórica. É a maior goleada da era dos pontos corridos, portanto, desde 2003. É a primeira vitória por 8 ou mais gols no Brasileirão desde 1982, quando o Guarani fez 8-0 no River. A segunda vitória do Flamengo por 8 gols ou mais no Brasileirão desde 81, quando bateu o Fortaleza por 8-0. E a 7ª vez em que um time faz 8 gols ou mais em um jogo do Campeonato Brasileiro. Daqui a pouco tem a poesia do Pedro Henrique Torre, tem o Ricardinho Spinelli também com números do Bola de Prata, mas agora tem o Cícero Melo para atualizar pra gente, hein, Cícero? O Flamengo já parou de fazer gols por aí ou ainda tá somando, hein, Cícero? Bom dia para você, Bruno, para Mari, um beijo, pro Jailson, pro fã de esporte, especialmente torcedor rubro-negro. E falar de um jogo desse, um massacre, né? Não tem muito o que falar. Aos 3 minutos do primeiro tempo já estava 2-0, terminou 3-0 primeiro tempo e aos 5 minutos do segundo tempo mais 2 gols do Flamengo, 5-0. Tudo isso diante de um público presente no Maracanã de mais de 60 mil torcedores, 60.642 torcedores. Se deixasse mais um pouco, mais 15 ou 20 minutos ia chegar a 10-0, né? Foi a maior goleada do Campeonato Brasileiro desde 84 e a terceira maior goleada da história do Campeonato Brasileiro. A primeira foi o Corinthians, que venceu o Tiradentes do Piauí em 1983 por 10-1. O Flamengo poderia ter igualado ontem. E a segunda foi o Vasco, vencendo a Tunaluz de Belém do Pará por 9-0 em 1984. O Flamengo igualou a maior goleada da história do Campeonato Brasileiro, dele mesmo, né? 8-0 contra o Fortaleza em 1981. Hoje tudo são recordes feitos, né? O Pedro fez o seu 6º hat-trick com a camisa do Flamengo. Chegou a 102 gols no novo Maracanã. 91 pelo Flamengo, 11 pelo Fluminense e ultrapassou um ídolo do Botafogo, Quarentinha, que tinha 100 gols. E o Pedro se tornou, então, o 8º maior artilheiro, maior goleador do Maracanã. O Zico, também do Flamengo, é o primeiro disparado, 334 gols, e como profissional foram 319. Flamengo líder isolado do Campeonato Brasileiro com 46 pontos ganhos, já fez 44 gols, 76% de aproveitamento.
E tem ainda uma boa novidade ontem, que foi a volta do De La Cruz aos 25 minutos do segundo tempo, entrando no lugar do Saul. Uma boa novidade, ele já não jogava há muito tempo. E a preocupação é o Alexandro, lateral esquerdo, substituído aos 24 minutos do primeiro tempo, com dores na panturrilha. Isso porque ele foi convocado para a seleção brasileira e agora passa a ser uma dúvida. Parece que não é nada grave, mas de qualquer maneira, panturrilha é complicado e ele passa a ser uma dúvida para os próximos jogos da seleção brasileira. Daqui a pouco eu volto com mais de Flamengo. Pô, Cícero, você volta assim porque tem muito mais do Flamengo nessa edição do Sport Center. A gente mostra que na sequência tem, claro, a visão, a matéria do Pedro Henrique Torre, tem toda a análise dessa goleada. Pedro, Samuel Lino, os destaques também no Prêmio ESPN Bola de Prata e ainda, claro, a questão do calendário, já que agora Flamengo e Palmeiras disputam também ponto a ponto a liderança da competição. Até porque o Palmeiras, olha só, depois de 19 jogos, já tem uma pontuação histórica. 42. Tem vários negativos, saldo de gols negativos. Do oitavo, ó, Juventude. do oitavo colocado para baixo, todos têm saldo negativo, com exceção do Ceará, que tem o saldo 0. Do oitavo, primeira parte da tabela, do oitavo colocado para baixo, pode olhar a tabela, só se eu estiver olhando errado. Todos com saldo. O Bragantino tem -3. O saldo do Flamengo é 35. Olha aí, ó. Cruzeiro 19. Botafogo 14. Botafogo 14 e Palmeiras 12. Nenhum time, além do Flamengo, fez mais do que 34 gols no Brasileirão 2020. É quase o dobro do saldo do segundo colocado, seria 38. Ele tem 35. Hã? Uma campanha. Olha, já está concorrendo com o Flamengo do Jesus. Eu sei que no tem fim... que levantar a taça. Claro, exatamente. É isso que vai determinar tudo. Espera levantar a Isso taça. vai determinar tudo. Mas em volume de jogo, em nível de atuação, me lembrou uma atuação do Flamengo contra o Goiás, o Flamengo do Jesus. Que acabou 6-0 com o Flamengo tentando o sétimo. O juiz apita com o Flamengo em cima. Você me lembrou, eu não vou ter os números exatos, os amigos que acompanham ainda mais a NBA do que eu, aqui nos canais ESPN e Disney+, uma campanha avassaladora do Golden State Warriors, que bateu o recorde de vitórias lá na temporada regular, do Chicago Bulls, de Michael Jordan, tarara, mas chegou no final e não foi campeão. Acontece. Então espera levantar a taça para fazer comparação do futebol com 2020. está cheio de favoritos. Espera levantar a taça para comparar com 2019. É verdade, mas tô certo ou tô errado, Brilho? Claro. As taças, né? Brasileiro. São duas. Claro. Mas por volume de jogo tá perto disso. Mas acho que esse é o ponto que a gente tem de focar. O que a gente tem nesse momento é um time que é muito regular, porque desde que o Felipe Luiz assumiu o Flamengo, repertório nunca faltou. Desde o ano passado. O Flamengo tem repertório. O que se criticava muitas vezes era a falta de contundência. E ontem essa contundência sobrou. O Flamengo foi muito efetivo, fez uma goleada que poderia ter... 8 em 20, é isso? Poderia 20 chutes a gol e 8 gols. E poderia ter feito até mais. Então, o Flamengo ontem, se tinha algum reparo, esse reparo acabou porque o Flamengo conseguiu transformar essas situações de gol e convertê-las. Agora, o Flamengo, desde que o Felipe Luiz assumiu, é um time que já conquistou taça, Campeonato Carioca, Copa do Brasil no ano passado. No Mundial de Clubes, na minha visão, foi o time que melhor jogou futebol, que mais se impôs, com todo respeito ao que o Fluminense fez, que chegou mais longe, mas o Flamengo, bola por bola... Dos brasileiros, óbvio. Para mim, entregou mais. No Campeonato Brasileiro, é o único time que marcou mais de 40 gols, o único que sofreu menos de 10. Então, hoje, em nível de jogo, a gente pode dizer sim que o Flamengo voltou a estar em outro patamar. O Flamengo hoje é o ideal a ser alcançado e perseguido. Em 8 patamar. Em 8 patamar, né? Para brincar com a goleada de ontem. Mas o Flamengo voltou a esse estágio de um nível de excelência de jogo pretendido, e essa excelência acontece, o Flamengo tem uma identidade bem definida, e o principal, fartura de talento no elenco. Quando a gente olha para o Flamengo, eu não vejo nenhum outro clube, nem mesmo o Palmeiras, que investiu tanto, com essa concentração de craques, essa concentração de jogadores decisivos, e isso faz com que o Flamengo esteja um degrau acima. É claro que pode acontecer como aconteceu contra o Galo. É um adversário do outro lado que compete, que aumenta o seu nível, que joga na rotação máxima, que consegue eliminar de uma competição de mata-mata, mas hoje eu vejo o Flamengo num nível de jogo
que nenhum outro clube alcançou, que é essa estabilidade de jogar bem a maioria dos jogos e ser superior em praticamente todos os seus adversários. E com reservas, praticamente todos, jogariam em quase todos os clubes da Série A do Brasileirão. E incluo o Palmeiras nessa. Flamengo e Palmeiras têm jogadores no seu elenco, muitas vezes começam no banco ou são considerados reservas, e jogariam em quase todos os outros. E do meio para frente, principalmente, tem muitos nomes bons, mas do meio para trás também, gente, é meio gol tomado por partida no Brasileiro. 20 jogos e 9 gols sofridos, não é O isso? Flamengo tem os 20 jogos? Tem 20 jogos. Tem os 20 agora. Sofreu 9 gols. Então, né, menos de meio por partida. Se tomasse 10, Sim. seria meio por jogo. Isso é fantástico. Não, e mostra o E eu acho que essa é a mostra grande o equilíbrio questão do do time. Flamengo, né? Tem aquela velha frase, né? Que o ataque ganha jogo e a defesa ganha campeonato. A estabilidade defensiva do Flamengo é o grande ponto de partida para esse time fazer a campanha que tem feito. Ele é muito pouco vulnerável. Quantos E ele jo- tem isso- muita tranquilidade a partir disso. Isso se reflete no pouco que falamos do Rossi. Sim. Quantas vezes? O Rossi foi melhor em jogo, fez 4, Não, 5 aparece defesas. pouco. Quantas vezes? Talvez o único que não jogou bem ontem é porque não jogou. Ele assistiu Não dá ao pra jogo. avaliar. Teve uma bola que o Vitória atacou no primeiro tempo, que o rapaz vem driblando ali pela direita, chuta. Ele defende assim, quase que esnobe, ele bota a bola para assim no Não chegou E nele. eu tô tentando puxar pela memória se o Flamengo do Felipe Luiz já foi goleado, e goleado de sofrer mais de 3 gols. Não consigo me lembrar. Não, foi pelo Bayern de Munique, né? Não, então, mas no cenário possível de América do Sul. E é muito difícil isso acontecer. E até... Agora eu não sei se esse time atual levaria aqueles 4 do Bayern de Munique. Com o Saúl no meio, com o Lino na ponta, Oi. talvez a história fosse um pouquinho mais equilibrada. Mas ali, Não foi um jogo ruim do Flamengo não, tá? e ali é um contexto... Qual o jogo? Com o Bayern de Munique. É um O contexto... adversário era um absurdo. Não, mas ruim não foi mesmo. Não foi ruim, não. Claro que ninguém gosta de perder e ainda mais tomando 4 gols, mas do nível que se esperava, né, do Flamengo e até a distância que existe de investimento para o Bayern, para mim foi uma atuação bastante aceitável. E o que a gente tem de pontuar é o Flamengo com esse equilíbrio consegue algo que é raro, porque muitas vezes os técnicos conseguem fazer o time jogar bem e o custo de jogar bem, de ser vistoso, está exposto lá atrás, ter alguma vulnerabilidade defensiva. O time do Flamengo, hoje, do ponto de vista de recomposição e marcação, praticamente não tem defeito. Todo mundo participa. E aí, aquela bronca que o Felipe Luiz deu no Pedro se mostra muito compreensível diante do que ele pretende para o time. E que continua sendo a segunda opção do ataque, tá? Nos jogos da Libertadores, continua o Bruno Henrique jogando. Depende do jogo. Depende do jogo. Nos jogos da Libertadores, os mais Sim, importantes. mas o Flamengo não disputa centroavante foi o o Flamengo Bruno não Henrique. disputa só Libertadores. Sim. E o brasileiro é E importante. ele pode sim. rodar o elenco, claro que o brasileiro. Inclusive o Boto falou antes do campeonato, da importância do Campeonato Brasileiro. Mas no momento que aperta, ele vai de Bruno Henrique. Mas ainda assim, para o treinador, é um luxo poder contar com isso e sabendo também que o Pedro melhorou no que ele pediu. Melhorou. O que o Felipe Luiz queria do Pedro? Um jogador mais ligado no jogo o tempo inteiro, Ele queria o mínimo, né? Que o Pedro não estava dando nem o mínimo. que não se dispersasse, que se dedicasse nos treinos e que quando o Flamengo não tivesse a bola, Chegou a participasse maravilha. também. Então, e o Pedro passou a Eu participar. falei que o Liverpool parecia o Flamengo. Eu queria ouvir do professor Celso Zelt. Professor Celso Zelt. Que nota você daria para Pedro ontem, com Olha o 3 Lino, olha o Lino. gols e Ó, quantas assistências? Uma ou duas? Que isso? Duas. Que nota você daria para Pedro ontem, professor? 9 só? E para o Samuel Lino? A mesma nota. Só? Não tá bom? É. Nota para humano. Mas é que a bola de prata conta também o nível do adversário, o tamanho do jogo, a exigência. O tamanho do diferença. jogo, então. O tamanho do jogo é igual a todos os Tem outros. uma diferença. Todos os Abel. outros jogos, 37, que o Flamengo Olha, tem no Brasileiro. historicamente- Valia 3 pontos. O dia que Dodô fez 5 gols no Cruzeiro, no Mineirão, jogando pelo São Paulo, ele não ganhou 10, ele ganhou 9. Então, Abel, é uma diferença, por exemplo. Errado. Eu que sou do carnaval. Dodô merecia No 10. Carnaval. Aquele dia eu daria 10 para No ele. carnaval tem aquela máxima, e funciona assim, né, na votação do carnaval. Toda escola entra com nota 10. E aí, conforme Vai tirando. comete erros, ela vai perdendo ponto. Não é o caso da bola de prata.
todo mundo começa com 6. E aí você vai somando ou diminuindo desses 6, de acordo com as ações dos jogadores. Então, O cara ganha 10, então o que ele tem que fazer? 10 gols? aí tem que ver o algoritmo, como é que vai, o que vai O apontar. algoritmo deve ter dado menos. Você vai somando os O pontos. algoritmo é ali. mais chatinho. Manda o algoritmo passear, pô. Cara, isso. Esse algoritmo é um chato. O Ricardinho tá aí, vai participar do programa daqui a pouco. Força, pô. Mas ontem é o tipo de jogo em que o Flamengo beirou a perfeição. Você olha ali em todas as fases, marcação, intensidade, regularidade no jogo, porque acontece muito, às vezes, de um time que se impõe, faz uma goleada, mas a goleada é resolvida num trecho específico do jogo e no restante o time dosa, tira o ritmo. Ontem não, foi um jogo linear do Flamengo, do primeiro ao último minuto, de imposição total, de mais de 70% de posse de bola, 20 finalizações, mais da metade no alvo e com golaços, pelo menos. A gente, quando fizer a lista... Golaços com troca de passes, participação, às vezes, de 4, 5 jogadores. E quando a gente... Quando fizer... Não teve um gol feio, Abel. Quando a gente fizer o top 10 dos gols mais bonitos do campeonato, provavelmente 4 gols do Flamengo na goleada de ontem estarão, porque foram gols muito bem Matheus construídos. Pereira do Cruzeiro joga vôlei? Não, entre os 10. Os 2 gols do Cruzeiro foram lindos. Os 2 gols do Cruzeiro foram lindos. Mas Só que o que o Flamengo fez ontem foi um absurdo. E assim, gols que têm a plasticidade não só coletiva, mas individual. O elástico do Pedro no lance do gol, absurdo. A É o caneta Evair dos tempos modernos. Quantas vezes eu falei? E a caneta do Samuel Lino também, no passe que ele dá pra Aquela trás. jogada do gol do Luiz Araújo, o Lino tá cercado por 4 jogadores do Vitória e ele tá de costas pro gol. Gira. Ele gira, mete no meio das pernas de um deles, vai pra dentro no fundo e toca pro Pedro, e aí a bola chega pro Luiz Araújo. O Lino ontem teve 2 gols e 3 assistências. Foi o jogador que mais participou com gol ou assistência. Quantos gols e quantas assistências? 2 gols e 3 assistências. Nota 10. E o Pedro, 3 gols. Nota 10. 3 gols e 1 assistência. Nota 10. Mas Eu daria 10 Eu pros sou dois. exigente também, mas pelo que eles entregaram e pela forma como foi o jogo, de participando o tempo inteiro, eu também daria 10 para os dois. Dois O jogaram Pedro, muito bem. tô falando sério, não tô brincando. Pedro, 3 gols, 3 golaços. Golaço. 3. Um de canhota. Golaço, né? Não, aquele esse aqui que a gente tá vendo ali, ó, no telão ali, esse é brincadeira. Uma coisa a Que gente lindo, porque concorda. ele dá o elástico. A nota É o dos Lucas dois. Alter, né? Coitado do Lucas Alter. A nota dos dois é a mesma. Todos nós daremos a mesma nota. Mas é aquela história. Alta e a mesma. Mas se precisa escolher entre 2 notas 10, eu escolheria o Samuel Lino, porque o que ele desestabilizou a defesa do Vitória pelo lado esquerdo foi algo que há muito tempo eu não via. Isso sim dá pra gente comparar com 19, que lembrou o Bruno Henrique do auge de 2019. Aqui, o Bruno Henrique fazia muito isso, né? Com arrancada, com drible. E ontem o Samuel Lino estava imparável. Então vamos lá. Nas participações em O gol. professor, ele... E é o seguinte, Trouxe tem esse. torcedor do Flamengo já reclamando que ele não foi convocado para a seleção brasileira. Mas há pouco Samuel tempo Lino. estavam cornetando também. A concorrência é grande. E pro Mas Arrasca, ele jogou daria isso tudo quanto? ontem, depois da convocação. Pro Arrasca, eu daria 8, talvez, 7,5, 8. Daria 8. Jogou muita bola também. Daria 8. 8 não é uma boa nota? Excelente. É, 8 Então, tá legal. o professor trouxe aí o assunto de comparar com 2019. Eu falei, calma, espera levantar a taça. Mas o futebol apresentado a gente já pode. Tem a tela aí. Vamos lá. Qual o melhor time Flamengo de 19 e de 2025 após 20 jogos no Brasileirão? Aí dá pra... Tá vendo? Não fica atrás. Não. Tá bom? Então, em 2019 tinha 45 pontos, em 25 tem 46. Os dois lideravam, né? Aquele liderava e esse lidera. Em 2019 tinha 14 vitórias, 3 empates e 3 derrotas, e agora tem um empate a mais. Uma derrota a menos. Não, mas Tá aí, melhor. Melhor empatado que perdido. A tela já. Olha, a a tela grande tá. diferença é a defesa, ó, como eu falei agora há pouco. Aproveitamento 75 lá e 76,7 aqui. Gols marcados, o mesmo número de gols marcados em 20 rodadas. Gols sofridos, 19. Sofria mais gol em 2019. Que também não era ruim. 19 gols em 20, São não 10 dá gols. nenhum. E a gente 10 gols de É que o diferença. estarrafo E a lá gente tá alto. precisa mas, lembrar, ó, o jogo. Ih, rapaz, o negócio tá desligado. Pessoal, e o Flamengo acaba de negociar aí, né? Com Lohan, né? Lohan para clube italiano.
O Flamengo está perto de negociar Lohan ao Pisa, né? Que disputa a primeira divisão do campeonato italiano. As conversas estão encaminhadas por um empréstimo com obrigação de compra. E o rubro-negro manterá 50% dos direitos econômicos da jovem revelação. Caso venda lá na frente, o time venda ele, o Pisa, o Flamengo vai ganhar metade do valor, né? Os valores da negociação giram em torno de 500 mil euros, cerca de 3,16 milhões, com obrigação de compra por 4 milhões de euros, cerca de 25,2 milhões. A informação do jornalista Fabrício Romano, né? Espanhol aí, né? Que cobre a notícia do mundo, do futebol pelo mundo aí, né? Pelo acordo, o Flamengo quer ter uma cláusula no contrato com a prioridade de recompra em caso de alguma proposta de outro clube pelo jogador, né? Lohan está com pouco espaço no rubro-negro, visto como grande promessa da divisão de base rubro-negra. Lohan não conseguiu se firmar nos profissionais, teve problemas de comportamento e perdeu espaço com o Felipe Luiz. A oportunidade de um time profissional, né? O jogador de 19 anos passou a participar de jogos da equipe sub-20 em 2025, sendo campeão mundial com direito a um dos gols, né? Na final contra o Barcelona, ele fez o primeiro gol e o Lohan está de saída, né, pessoal? Então, informação para agregar mais valor na notícia, beleza? Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, senta o dedo no like, se inscreva no canal e compartilhe as suas opiniões nos comentários, beleza? Tamo junto e até o próximo vídeo.